Bom dia, vamos dar início à nossa aula de máquinas de fluxo, onde nós vamos verificar a seção 3.2 hoje. Mas nós vamos aguardar um pouquinho mais para aumentar o número de pessoas aqui na aula. Daqui a 2 minutos nós voltamos. Pois bem, gente, vamos começar então a nossa aula. Nós vamos então ver a seção 3.2 hoje. Então, vamos lá, vamos abrir o livro naquela página. Então, nessa sessão, imagino que vocês devam ter visto o Avançando na Prática, que é o problema que vocês devem ter entregue a mim. Mas antes dele, houve um outro problema aqui, que é o Sem Medo de Errar, que na verdade é o problema proposto quando inicia-se a sessão, né? Então, inicia-se a sessão, o autor coloca uma questão, um problema que pode acontecer, e depois de explicar toda a teoria, que no final ele resolve o problema, né? Então, eu acredito que seria muito interessante que vocês dessem uma lida bem detalhada nesse problema aqui, ver como ele é resolvido. Em seguida vem aquele Avançando na Prática, né, que eu já citei para vocês, que também é um problema resolvido aqui, ó. Então, ele está falando da análise da influência do diâmetro, né, na curva característica do sistema. Ele explica aqui todos os detalhes, faz todo o equacionamento. E aí você tem no final a curva característica da instalação, né? Bom, nós vamos começar então naquele faça valer a pena, que é a relação das três perguntas que nós temos aqui, né? Então vamos começar com a primeira. Então, a primeira questão é: sobre as instalações de bombeamento são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a curva característica da instalação representa a quantidade de energia requerida para o escoamento do fluido em função da vazão. Bom, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui no que afirma no conteúdo do livro, né? Aqui, vamos ler esse parágrafo aqui, ó. A curva característica de um sistema, ou curva de carga de instalação, representa a quantidade de energia necessária em função da vazão para que o fluido escoe entre dois pontos. Tá bom? Então é exatamente isso. Aqui está confirmado que essa afirmação é correta. Vamos voltar lá então? Então a primeira afirmação está correta. Segundo, a curva característica da instalação depende das dimensões da bomba utilizada, sendo que quanto maior o seu diâmetro, menor a perda de carga associada. Bom, se nós formos dar uma olhadinha aqui num determinado ponto aqui, olha. Só um instantinho. Então, aqui nesse ponto onde existe aqui o assimile, ele diz: a curva característica do sistema de bombeamento depende apenas dos componentes da instalação,
tal como o diâmetro e comprimento da tubulação, quantidade de acessórios e diferença de cotas entre os reservatórios. Portanto, a curva característica do sistema independe do tipo de bomba instalada. Portanto, se nós voltarmos ali, nós vamos ver que a segunda afirmação está errada, ela não é verdadeira, né? Vamos ver a terceira. Em instalações com altura estática de elevação nula, a energia adicionada ao fluido é integralmente dissipada como perda de carga. Sim, isso é verdadeiro. Se você observar a equação que você obtém do a equação da altura em função da vazão, você vai ver que realmente é isso mesmo, né? Ou seja, se você não tem diferença de altura, então para que serve a energia que você está colocando lá? É justamente para vencer a perda de carga que você tem, tá bom? Então essa daqui, a terceira, está correta. Vamos ver a quarta. Os acessórios instalados na tubulação, tais como curvas, válvulas e reduções, contribuem para o aumento da perda de carga. Bom, aqui está errada a palavra, aqui é carga, não é cada, né? Carga. Perda de carga localizada. Então, sim, isso é verdade, mas vamos dar uma conferida aqui, ó. Olha, perda de carga localizada que ocorre devido aos acessórios presentes na instalação pode ser calculada a partir do comprimento equivalente, ou seja, tudo bem, mas aqui ele diz exatamente aquilo que nós queríamos lá, né? Ou seja, nós confirmamos que aquela aquela alternativa, a 4, é verdadeira. Aquela alternativa não, aquela afirmação, né? Vamos ver a quinta agora. A viscosidade do fluido não influencia na curva característica da instalação, pois essa depende apenas das características da instalação e não do fluido bombeado. Bom, isso não é bem verdade, porque a viscosidade do fluido realmente interfere bastante no. Vocês acham que é a mesma coisa bombear água e bombear mel, por exemplo? Então, realmente é bem diferente. Então, a viscosidade do fluido influencia a curva de característica. Portanto, a quinta não é verdadeira. Ou seja, nós temos como verdadeiras a primeira, a terceira e a quarta. Então, a alternativa certa dessa questão é a E, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora na segunda. Bom, se alguém tiver qualquer dúvida a respeito disso, se vocês responderam de forma diferente, é só falar comigo, não há problema nenhum, tá bom? Vamos discutir a respeito. Vamos ver a segunda questão. Uma instalação de bombeamento é utilizada para elevar água entre dois reservatórios, conforme ilustrado na figura 3.23, que é essa que nós estamos vendo aqui. As alturas estáticas de sucção e de recalque são 2 metros e 8 metros, respectivamente. A figura que representa a curva característica da instalação mostrada no texto base, então é qual delas? Tem aqui 5 curvas, né? 5 curvas, e nós vamos ver qual delas é. Bom, de cara nós podemos descartar a quinta, porque não é uma linha reta aqui, né? Isso é um absurdo, não existe isso. Então, entre as 4 primeiras, as 4 curvas são iguais. O que muda de uma para outra é simplesmente o ponto que define, o ponto onde tem vazão zero, ou seja, quando a vazão é zero, qual é a altura manométrica que você tem aqui? A altura de elevação, tá certo? Bem, para isso nós vamos resolver fazendo umas contas aqui simplesmente, né? Então vamos, deixa eu abrir aqui a resolução desse problema. Aqui, ó. Então a altura manométrica, aqui, a altura de saída
seria para baixo da bomba. Então, nós vamos colocar um valor negativo nela, que é 2 metros. E a altura de recalque é 8 metros. Então, para Q igual a zero, o HE igual a HR menos HS. Então, vai dar 8 menos 2, que vai dar 10 metros. Então, se nós olharmos o gráfico, os gráficos que nós temos lá, aqui, ó, o A tem 10 metros, o B tem 6, o C tem menos 2 e o D tem 0. Então, realmente é a alternativa A. Isso porque nós descartamos a alternativa E, embora ele comece em 10 também, mas é porque ele tem uma curva reta e essa não é a curva característica desse sistema. Então, a alternativa correta é a alternativa A dessa figurinha aqui, dessa questão. Volto a dizer, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, é só falar comigo, viu? Terceira questão. Só um instantinho. Uma instalação de bombeamento é utilizada para elevar água de um lago até um reservatório de distribuição, conforme mostrado no esquema da figura 3.24. As alturas estáticas de sucção e recalque são de 1 e 12 metros, respectivamente. A instalação possui comprimento linear de tubulação de 50 metros, diâmetro interno de 0,1 metros e acessórios que somam um comprimento equivalente de 20 metros. Então, note só que é uma observação que eu acho importante. Você tem uma série de acessórios, né, que é válvulas. A água, quando passa pela válvula, ela perde energia. Quando ela faz uma curva, ela perde energia. E ela perde tanto mais quanto maior o ângulo da curva, né? Então, uma curva de 20 graus apenas causa uma perda muito menor que uma de 90 graus, né? E normalmente você encontra nos catálogos dos fabricantes dessas válvulas e tudo mais, o comprimento equivalente à perda de carga causada pela válvula, pela curva, tá bom? Então, na hora você pega todos os acessórios que você tem, soma isso aí, então fica equivalente a ter uma tubulação de 20 metros. Ou seja, se você tirar todos aqueles acessórios, fizer uma linha reta e colocar um tubo de 20 metros, com esse 0,1 metro de diâmetro, vai dar na mesma em termos de perda de carga, tá bom? Então isso é bastante importante você ter em mente. Bom, então vamos lá. Considerando um fator de atrito constante igual a 0,02, a curva característica da instalação para o H, altura em metros, vazão em metros cúbicos por segundo, é dada por qual das opções que nós temos aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha. Qual seria a opção? Nós vamos ter que resolver esse problema, né? Mas até para usar um pouquinho da lógica, se você se lembrar do problema anterior, né? Como é que nós fizemos? Nós verificamos qual é o valor da altura quando Q igual a zero, né? Então, quando Q igual a zero, o que nós fizemos no problema anterior? Nós somamos essas duas alturas, né? Então, se nós pensarmos nisso, nós já vamos ver que dessas 5 alternativas, nós já eliminamos a primeira, né, a B e a E. Então, sobram a C e a D. Então, se você fosse chutar, digamos assim, né, num problema do ENAD, alguma coisa assim, essas 3 você já eliminaria, teria 50% de chance de acertar. Imagina um professor falando isso, né? Mas é verdade, você na sua vida real, você tem que pensar nessas opções, verificar o que é absurdo, né? Eliminar aquelas opções que são absurdas, tá bem? Bom, mas como é que nós fazemos então para resolver isso? Então, vamos lá de novo para ver o problema aqui, ó. Então, lembrando a vocês que quando vocês vão resolver um problema, vocês têm que ser organizados, tá certo? Então, eu começo meus problemas sempre assim, eu coloco os dados que eu tenho, tá? Então, eu tenho a altura de sucção, a altura de recalque, o fator de atrito que está ali, o diâmetro da tubulação, o comprimento da tubulação e o comprimento equivalente dos acessórios, tá? Então, todos os dados estão ali. Então,
Então, se nós pegarmos a equação das perdas, a equação da altura que nós temos ali, ou seja, qual é a altura que a bomba tem que vencer? Ela é HS mais HR mais H de perdas, tá certo? Mas as perdas. Então, as perdas são dadas pelo quê? Olha lá, ela é, se nós olharmos a equação também, né? É um F vezes L sobre D vezes a velocidade do fluido ao quadrado sobre 2 vezes G, mais o F vezes. Agora temos o comprimento equivalente, né? Então, a somatória do comprimento equivalente vezes V ao quadrado sobre D vezes 2G. Na verdade, é a mesma equação que nós temos do lado esquerdo, né? Então, essa equação aqui que nós temos, essa equação aqui, não sei se vocês estão vendo meu cursor, ela é igual a essa, né? Só trocando o L pelo L equivalente, tá bom? Então, fazendo isso, né? Colocando em realce aqui aquilo que é o comum a todos, né? Então nós vamos ter HB igual a HS mais HR mais F sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G, e a velocidade vai ser a mesma, porque é uma tubulação só, né? Vezes a somatória das perdas individuais mais o comprimento da tubulação, né? Então, nesse somatória de LE seria o comprimento equivalente, né? A somatória dos comprimentos equivalentes, dos componentes. Então, nós temos V é igual a 4Q sobre πd ao quadrado, que foi obtido numa equação lá atrás. Então, nós temos HB igual, retornando à equação original nossa, né? HS mais HR mais o H perdas, que é aquilo que está lá. Então, vai dar F sobre 2D vezes 1 sobre 2G, vezes o V ao quadrado, que é 4Q sobre πd ao quadrado, isso aí elevado ao quadrado, e multiplicado pela soma dos comprimentos, tá? Ou seja, vai dar aqui HS mais HR, mais F sobre D vezes 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado G, D à quarta. Então, se nós jogarmos todos os dados que nós temos, é só fazer isso agora, vamos ter essa equação aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, né? O HB igual a 1 mais 12, mais 0,02 sobre 0,1 vezes 8Q ao quadrado, 20 vezes 20 mais 50, sobre π ao quadrado vezes 9,81 vezes 0,1 elevado a 4. Se nós resolvermos o que é possível aí, sendo Q a variável independente, né? Lembrando disso, então nós vamos ter HB igual a 13 mais 11.567,8 Q ao quadrado, tá? Então, se nós formos olhar as alternativas que nós temos lá no nosso problema, vamos voltar lá. Então, ó, é a alternativa C a nossa resposta. Tá bem? Vocês entenderam essa resolução? Entenderam como é? Vocês conseguiram fazer o problema antes de mais nada? Carlos, conseguiu fazer o problema? Bom dia, essa aí eu não cheguei a fazer, não. Não, né? Joilson, você conseguiu fazer? Infelizmente não, professor. Também não consegui, não. Mas vocês tentaram, pelo menos? Essa aqui é a grande pergunta, né? Vocês tentaram ou deixaram para lá? Não é preciso mentir, porque não vai adiantar nada. Eu não vou dar bronca em vocês nem nada. Quer dizer, eu vou dar bronca de qualquer jeito, né? Então, bom, tudo bem. Vejam, esse problema não é dos mais difíceis. E se vocês tivessem analisado os dois problemas anteriores, o avançando na prática e o outro lá, o faça valer a pena, não, o nome dele, eu sempre me esqueço do nome dele. Deixa eu ver aqui, peraí. Sem medo de errar, vocês veriam que a solução está lá, né? Na verdade é fácil fazer. Agora, se vocês não se preocupam com isso, é complicado. Vejam, eu acredito que vocês devem estar confinados em casa, como eu estou, né? Saindo só para o básico mesmo, supermercado ou coisa parecida, né? O que eu faço. Então, vocês têm que aproveitar o tempo para melhorar o seu nível de engenharia, né? É o futuro de vocês que está em jogo. Então, façam isso, gente. Não deixem
para depois, não vou fazer nada, vou ver televisão, vou ver uma live agora, não sei o quê. Essas lives aí são para quem não tem nada para fazer. Vocês têm muito para fazer, né, gente? Pensem nisso, tá bom? Vamos dar uma Ô, olhadinha professor, agora. Oi, fale. é assim, nessas questões assim, o meu maior desafio é saber a fórmula, sabe? É, Ah, eu tenho muitas dúvidas assim, em questão de fórmula. Aí é por isso que tem vezes que eu não faço, nem acabo fazendo a questão em questão disso. Carlos, acho que você é a mesma coisa, então, né? Vamos fazer o seguinte, Isso, então. mais ou menos isso Tá? aí. Então, façam o seguinte, vocês dois. Agora que vocês viram a solução, eu vou até colocar esses dois arquivos JPG que eu fiz aqui, né? Porque eu fiz a questão, resolvi a questão, fotografei e coloquei aqui, né? Eu vou colocar no grupo isso aqui. Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver de novo. Inclusive, eu faço como é que é? Sem medo de errar, né? Façam os três problemas, tentem fazer. Só assim vocês vão aprender, gente. E não adianta você chegar e, não preciso. É claro que dá para passar nessa disciplina, é facílimo passar nessa disciplina, vocês sabem disso. Porque as próximas provas não são minhas, são da Croton. E as provas da Croton são normalmente ridículas, né? Então vocês sabem que vocês vão passar, porque elas são fáceis as provas, né? Mas só passar não resolve, gente. Vocês precisam saber esses assuntos. Se você chegar vai pedir emprego numa empresa lá, o cara fala, nós estamos com uma instalação de bombas aqui, ó. Qual a solução que você daria para isso, engenheiro? E você não sabe nem começar a pensar no problema, você já perdeu o emprego antes de ser empregado. Então, peguem essa resolução, que eu vou pôr daqui a pouquinho lá no grupo, e tentem refazer tudo, estudem tudo. Qualquer dúvida podem perguntar para mim, coloquem no grupo a dúvida. Sempre no grupo, nunca pessoal, tá? Porque o que interessa para você pode interessar para outras pessoas também. E tentem aprender, gente. É o melhor que eu posso dizer a vocês, tá bom? Vamos dar uma passeada agora pela seção 3.3. Para vocês verem do que vai se tratar essa daqui, né? Na seção 3.3, ele está juntando a análise das bombas com a análise dos sistemas de instalação, né? Então agora você vai ter um conjunto, que é a bomba mais a instalação. Então ele chama isso de sistemas fluidos, né? Então ele verifica qual é o ponto de operação, qual é a curva equivalente do sistema, né? E fala de pontos de operação, né? Que existem. Você pode ter vários pontos de operação possíveis, mas alguns são mais adequados do que outros, né? Então, ele fala aqui do controle do sistema. Como é que você pode fazer para controlar um sistema, né? Então, você tem algumas formas de fazer isso, né? Ele mostra mais uma vez a curva, como é que funciona, você usando um bypass, que é chamado isso daí, né? Você também pode controlar o sistema modificando o diâmetro do rotor, fazer uma associação de bombas. E aí vem aqui o sem medo de errar que eu citei para vocês, né? Que é no começo da unidade, ou melhor, da unidade não, no começo da sessão. Vamos voltar aqui para vocês verem isso. Aqui tem um diálogo aberto aqui, né? Em que ele faz aqui ele propõe um problema aqui, né? Que existe, né? Então ele fala de um problema que existe e depois ele entra, olha aqui, ó. Aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, você, aluno, foi inserido em uma função técnica em uma empresa de consultoria de projetos. Você recebeu o projeto de um sistema de fluido, etc, etc. Então, você tem esse problema aqui. Então, nós vamos lá para frente. Depois que você tiver estudado tudo,
você já vai ter a teoria necessária para resolver aquele problema. Isso é o que é feito aqui no Sem Medo de Errar. Então, isso é que eu proponho a vocês, que vocês chegando aqui, antes de olhar o que está escrito no Sem Medo de Errar, você tente resolver, tá? Utilizando todas as ferramentas que você viu ao longo da unidade, da sessão. E se você tiver dificuldade, tudo bem, venha, leia aqui o Sem Medo de Errar. Depois que você entender bem, aí coloque de lado essa solução e tente refazer a solução com o seu raciocínio, tá bom? E você vai ver que assim você consegue aprender. Então tem aqui a solução, ela não é simples, né? É bastante trabalhosa. Não é que ela não seja simples, ela é trabalhosa, tá? Mas o fato de ser trabalhosa não quer dizer que ela seja difícil. Não, nada disso, tá? Aqui ele fala do fator de atrito, né? Ó, a equação de Blasius que nós já vimos lá atrás em outras sessões, né? Que relaciona o fator de atrito na tubulação com o número de Reynolds dessa tubulação, né? Ao NPSH disponível, etc, né? Bom, aí vem o avançando na prática. Esse aqui é o problema que vocês vão ter que entregar para mim, né? Então ele propõe aqui um problema, né? Aqui, ó. Tem um problema proposto aqui. Tem uma curva de uma curva da instalação. E aqui vem a resolução dela. Então tentem resolver sem ver essa resolução. Isso é bastante importante. Se você não conseguir, não tem problema. Venha, veja a resolução e depois coloque de lado e tente fazê-la com a sua cabeça, sem ver o que o autor fez aqui, tá bom? E por último vem aqui o Faça Valer a Pena, que é aquele conjunto de 3 questões que vocês vão mandar para mim, né? Então tem aqui, na primeira questão, tem 5 afirmações, você vai ver quais delas são verdadeiras, quais são falsas, e as falsas você vai explicar por que são falsas, tá bom? Na segunda questão, você tem aqui uma equação de uma bomba, e ele dá a equação dela, né? E aí ele pede qual é a vazão de operação do sistema. Então você vai ter que fazer umas contas também e tal, não é preciso justificar as outras, você vai encontrar um valor e não é preciso justificar os outros valores aqui, tá bom? Na terceira questão, você tem uma pergunta e você tem 5 afirmações, né, das quais uma é verdadeira e 4 são falsas. Então você vai indicar qual é a verdadeira e explicar as erradas. Por que elas estão erradas. Tá? Então, essa situação que eu coloco para vocês, de justificar o que está errado, é porque o objetivo aqui não é vocês fazerem pontos, até porque isso não tem muito sentido. Você tem que entender. Quando você explica, ó, a alternativa certa é a B, por exemplo, ou é a C, você tem que saber por que você está dizendo que essa é a verdadeira. Na prática seria assim, eu sei que o que está escrito aqui é verdadeiro e eu também sei que o que está escrito nas outras é falso. Você tem que ser assim. Às vezes acontece, gente, o autor erra na hora de fazer essas questões e às vezes existem 2 alternativas corretas ou 3, ou às vezes nenhuma. Eu já fiz isso, acho que em provas de vocês, inclusive, já fiz isso também, né? Às vezes tem 2 alternativas corretas. Então você tem que entender quais são as corretas e por que as outras estão erradas. Tá? Então é fundamental que você consiga fazer isso para entender os conceitos aqui. Tá? Lembre-se, essa disciplina é bastante importante para vocês. Vocês têm que entender isso tudo. Então, fazer essa sequência que eu estou propondo a vocês, né, é bastante importante. A leitura de uma sessão dessas você faz em 40 minutos, 1 hora você faz entendendo. Em 1 hora você consegue ler entendendo tudo. Depois, mais uma meia hora, você resolve aquele Sem Medo de Errar. E daí, mais uns 10 ou 15 minutos, você resolve o avançando na prática. Se você fizer isso, você terá entendido o conceito daquela sessão. Pô, isso é fantástico, gente, tá? A não ser que você tenha coisas mais importantes a fazer do que isso. Aí é outra coisa, aí é com você. Mas eu acho que se você quer ser um bom engenheiro, você tem que fazer isso. Então
tá bom? Tem que dar atenção aos seus cursos. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, fale. Sim, eu quero, professor. Eu queria que o senhor explicasse aquele gráfico de curvas, que eu queria entender mais sobre aquele gráfico, sabe? E saber como ele é aplicado na bomba. De qual gráfico você está falando? Você está com um livro aí? Dá uma olhadinha na página dele. Não, o senhor até então o senhor passou aí, e tá lá para cima lá. É de uma das questões? É logo no começo, professor, da sessão. Começo da sessão, peraí. Me fala a sua dúvida de novo. O que você não entendeu? Eu queria entender sobre esse gráfico aí de curvas aí e ela é aplicada na bomba, professor. Só isso mesmo. Mãe! Mãe! Então, olha aqui, ó. Se nós olharmos aqui aqui tem as definições muito importantes aqui, ó. Altura estática de sucção, altura estática de recalque, altura estática de elevação. É importante que você leia isso e entenda bem a definição delas, tá bom? Então aqui, olha, aqui é que está o que você está falando, ó. Essa equação aqui, que é igual ao que nós já vimos, né? Esse aqui mostra a equação que define a, a nossa instalação aqui no caso, né? Então nós temos o quê? Que a energia total que existe lá tem que se manter, né? O que você tem lá embaixo de energia é igual ao que você tem lá em cima de energia. Agora, a diferença que vai existir é o que se chama de perdas, tá bom? Então, o ponto principal aqui é você conseguir escrever essa equação. Se você conseguir escrever essa equação, que é sempre assim, né? Ou seja, o difícil aqui não é escrever a equação, é você definir qual é o valor de P1, qual é o valor de P2, o de V1 e de V2, os de Z1 e de Z2, tá certo? Que o HB é fácil, que é a diferença entre as alturas, né? E as perdas, o H perdas, esse é complicado, tá bom? O H perdas é a perda de carga total do sistema, ou seja, para você bombear água vamos dizer, aquele trabalho que vocês devem estar fazendo, né? Para você bombear água do reservatório de baixo do prédio até o reservatório de cima, a água vai ser captada ali, vai entrar numa tubulação, vai passar dentro da bomba e vai subir por uma outra tubulação, talvez tenha algumas curvas, né, e vai chegar até o reservatório lá em cima. Então, o total de perdas que você vai ter, isso é que é o mais crítico para você conseguir, tá? Então, você esquece a bomba e pensa em toda a tubulação que você tem. Na tubulação que você tem antes da bomba, ou seja, do reservatório de baixo até a bomba, e na tubulação que você tem depois da bomba. A partir da bomba, chegando até a caixa d'água superior lá, né? E normalmente você pega todos os acessórios, como ele chama aqui, né? Que são as curvas, alguma válvula que você tenha. Porque uma válvula que você coloca, uma válvula gaveta, uma válvula globo, qualquer tipo assim, mesmo totalmente aberta, ela dá uma perda de carga. É quase impossível você ter uma válvula que não dê uma perda de carga. Então, você tem uma válvula ali, ela dá uma perda de 1 metro, por exemplo. Então, você faz o seguinte, para os cálculos, você tira aquela válvula e coloca 1 metro a mais no comprimento da tubulação. Aí você tem uma curva, né? Uma curva de 90 graus. Bom, essa curva aí equivale a 2 metros. Então você tira aquela curva, retifica a tubulação para ela ficar reta, né? E bota mais 2 metros ali. Então com isso você vai conseguir o total das perdas, tá certo? Que é o mais importante. Aí você vai conseguir escrever essa equação, tá bom? Com essa equação escrita, aqui, ó, ele mostra aqui como você pode fazer isso tudo, né? Que é o mais importante. Aí você tem essa equação aqui também que dá as perdas direitinho, né? Que eu estava dizendo agora. E a partir daí você vai definir todos os fatores que vão dar
essa curva aqui, né? Curva da vazão. Tá? Com a curva da vazão, aí você consegue determinar o ponto onde ela funciona direitinho, qual é o melhor ponto, etc., o ponto de melhor eficiência e assim por diante. É só você seguir a sequência, como ele faz aqui, né? Aqui ele está citando vários tipos de bombas, né? Então, essa aqui é um sistema de bombeamento com altura estática de elevação nula, né? Ou seja, tem um esquema aqui, ó. Então, você tem um reservatório aqui e tem outro aqui. Então, você está tirando a água daqui e jogando para lá, tá certo? Mas as alturas são as mesmas. Então, tudo que você bombeia aqui vai ser usado para as perdas, na verdade, né? Então, é aqui que você vai conseguir entender, com essas equações, com essas explicações aqui, que você vai conseguir entender os conceitos aqui. Ficou claro? Melhorou um pouquinho para você essa explicação minha? Melhorou, professor. Não tá muito 100%, mas melhorou. Juízo, eu acho que o que você tem que fazer é tentar resolver os problemas, como eu estava propondo aqui, né? Volta de novo nessa sessão, leia tudo, né? E tente resolver o Sem Medo de Errar, tá? O Sem Medo de Errar, que está ali, deixa eu ver em que página ele está, ele começa onde a solução? Começa na página 147, é a solução do problema que ele dá no início ali, tá? Então, você pode ir, já que você não está entendendo muito bem, vá passo a passo, né? Faça aquilo que eu disse para você. Coloque todos os dados que você tem, anote todos os dados inicialmente, tá? Aí você começa a escrever a equação da bomba, do sistema aqui no caso, né? Então, como ele está fazendo aqui na sequência, né? A partir daí você vai notar como é que é. Não é tão difícil você entender, tá bom? Vamos tentar dessa forma, Gilson? Se você mesmo assim ainda tiver dúvida, primeiro tente. Se você tiver dúvida, coloque lá no grupo a sua dúvida direitinho, que eu vou pensar numa outra forma de explicar para você, então. Tá certo. Alguma pergunta a mais, gente? Podem fazer, fiquem à vontade. Carlos, João? Vocês sabem por que a Mirelle e o Reinilson não estão vindo aqui? Estão muito ocupados? Não sabem, né? Tá bom. Como é que está o trabalho de vocês? O da gente já fizemos uma boa parte. Mirelle enviou para o seu. João, se você está falando comigo, fala mais próximo do microfone, porque eu não estou ouvindo. Desculpa, professor. É que eu e Mirelle, o nosso grupo já ajeitou uma boa parte e vimos para o senhor. Eu creio que Mirelle enviou de madrugada. Quando ela mandou um e-mail para mim para poder enviar para o senhor, já estava. Tá bom, então faça o seguinte, João, eu pedi, eu coloquei 2 vezes no grupo, ninguém me respondeu. Eu preciso saber quem são os grupos e qual é o tema, tá? Então manda uma relação de quem são os componentes do seu grupo e qual é o tema que vocês escolheram. O tema quer dizer o seguinte, você vai fazer de um prédio, como eu propus, uma instalação industrial, uma instalação para bombeiros, alguma coisa parecida, tá? Então manda para mim isso, tá? E os outros, se não estão no mesmo grupo dele, façam a mesma coisa, mandem para mim isso daí, tá? Não, professor, a gente já fez, já tá pronto aqui. Aí, no caso, agora só falta enviar para o senhor mesmo. Ah, ótimo. Então mande hoje ainda, tá bom? Tá certo. Aqui já está Olha, tudo definido. Na verdade, a gente queria marcar uma reunião com o senhor. ótimo. Faz o seguinte, coloca lá no grupo essa proposta de reunião, veja quando vocês acham melhor e como vai ser, né? Vai ser usando o quê? O Skype ou coisa parecida? Coloque lá, depois a gente combina os detalhes, então. Tá bom? A princípio da gente Ok. também já tá, vamos dizer assim, tá pré-pronto.
a parte teórica a gente já começou a fazer. Certo. E o segundo, o que falta o mesmo resultado, que é o mais complicado, né? Então, é só isso mesmo que a gente falta mesmo fazer. Oh, que ótimo, é bom ouvir que só falta pouca coisa, isso é muito bom, porque falta pouco tempo para vocês, né? Tá faltando aí, o quê? 4 semanas? Nem isso, menos, 3 semanas estão faltando para vocês entregarem esse trabalho para mim, né? Então tem que ficar pronto logo, tá? E detalhar tudo, né, gente? Que é verificar a instalação, verificar as bombas, especificar a bomba, as características que vocês precisam, daí procurar no mercado uma bomba, verificar o preço dela, fazer o plano de manutenção do sistema todo. Não é fácil não, viu, gente? Mas vocês já gastaram 2 meses e meio fazendo isso, né? Então, vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Sim, Então, não se sim, esqueça. professor. Na verdade, a gente queria definir, faltam alguns objetivos para definir, né? Certo. A gente queria tirar essa conclusão. Tá bom. Então, eu aguardo o comunicado de vocês lá no grupo. Agora, também aguardo a definição das equipes com os temas, tá? Das 2 equipes que tem, acho que são 2, né? Tá bom? O mais rápido possível, então, gente. Tudo bem? Mais alguma pergunta, mais algum comentário, gente? Não, é só isso mesmo, professor, né? Só isso. Então, tá bom, gente. Então, eu vou ficar aqui por mais algum tempo ainda. Se alguém precisar conversar comigo, fique à vontade. Até às 9 eu vou estar aqui disponível. E quem não tiver nada, então, de qualquer forma, um bom dia para vocês e façam um bom trabalho. Tchauzão, gente.